E hoje, essa noite, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o poder da palavra. Semana passada nós aprendemos, o que nós aprendemos no culto de quarta-feira? Quantos estavam aqui, quantos lembram? Alguém lembra, gente? Mudança de mentalidade, não foi isso? Que nós aprendemos que nós precisamos para termos o crescimento, para viver o ano do crescimento. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E hoje, nessa noite, nós vamos aprender sobre o poder da palavra, né? Porque muitas vezes nós usamos a nossa boca de uma forma errada. E hoje nós vamos aprender aqui a importância, porque muitas vezes nós não entendemos o poder que nós carregamos, a responsabilidade que nós carregamos como servos de Deus, que é a nossa boca. A nossa boca não está aqui simplesmente para a gente comer, beber, falar muito, falar pelos cotovelos. Não, tem um propósito pelo qual Deus colocou esse órgão em cada um de nós. Amém? E a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Aqui nós vemos como a palavra de Deus, ela é poderosa. Aqui fala que ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. E nós vamos aqui para o início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 até o 29. Nós vemos que quando Deus ele foi criar a terra, o que Deus usou, gente? A palavra. Deus ele poderia usar qualquer coisa. Ele poderia usar um sopro, ele poderia, usar qualquer coisa, porque Deus ele é poderoso. Mas Deus escolheu justamente usar a palavra. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo do 1 até o 29, mas nós vamos falar aqui apenas do 3, que diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Amém? Aqui nós aprendemos e começamos a ver que quando Deus ele foi criar, tudo começou com uma ordem de Deus. E Deus disse que haja luz. E Deus disse mais na frente que haja uma expansão no meio das águas. Mas na frente Jesus disse, e Deus disse, ajunte-se águas debaixo do céu. Aqui nós podemos ver do 1 até o 29, no versículo 4, 6, 9, 14 e 11. Todos estão dizendo que, quando começa a frase é, e Deus disse. Ou seja, Deus estava usando a sua palavra para poder criar a terra, criar o mundo. E aqui Deus já estava nos ensinando a importância de usar a palavra. Deus já estava dizendo que eu poderia utilizar ou criar a terra de qualquer jeito, de outros jeitos, mas eu escolhi usar a palavra. E por que Deus escolheu usar a palavra? Pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Então aqui nós podemos ver que tudo foi materializado por meio da palavra de Deus. Amém? Amém? Até aqui tudo bem? Lá no Salmos, capítulo 33, 6, que diz assim: pela palavra do Senhor foram feitas os céus e a terra, e todos os exércitos dele, pelo Espírito da sua boca. Aqui nós já começamos a entender o poder da palavra. E aí a Bíblia fala que Deus ele fez o quê? E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Antes de Deus criar o homem, Deus ele não já foi lá e fez o homem, mas Deus usou a palavra para dizer que iria criar o homem, a imagem dele e a semelhança dele. E aqui Deus está nos mostrando a importância da palavra. Então, por que nós precisamos falar? Por que nós precisamos usar a palavra? E nós vemos aqui em Romanos capítulo 10,
versículo 9 e 10, que diz assim: E saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, porém, por que precisamos usar a palavra? E nesse versículo nós podemos aprender e ver por que nós precisamos usar a palavra. Porque a palavra, nós estamos confessando a palavra de Deus. Aqui fala que com o coração nós cremos para a justiça, mas a boca nós confessamos para a salvação. É tão incrível que nós aprendemos que não é suficiente apenas eu crer com o meu coração. Não, eu creio, mas eu preciso confessar essa palavra. Se você crê em Jesus, você precisa confessar a sua palavra. Porque quando você confessa, você está afirmando aquilo que está no teu coração, que é a sua fé, que é a sua crença. Por que é necessário a gente confessar diante dos homens a nossa fé em Jesus? Por que é necessário? Porque nós estamos afirmando a fé que existe em nosso coração. Amém? E mais na frente aqui nós vamos ver a história de dois homens, lá no livro de Lucas, que é tão interessante quando Jesus fala desses dois homens, porque aqui nós vamos entender a importância, né? Por que nós precisamos usar as palavras. E aqui nós podemos ver que não é simplesmente você usar por usar, mas nós precisamos usar as nossas palavras de uma forma correta. Nós precisamos usar o que Deus nos deu de uma forma correta. E mais lá no final da pregação vocês vão entender por quê. Lá no livro de Lucas, hoje nós vamos usar muito a Bíblia, amém? Se você não conseguir acompanhar, anota, em casa você vai abrir, você vai ler. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, do 35 ao 43, que diz assim: E aconteceu que chegando vamos lá começar de novo. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar as multidões, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe que é Jesus, o Nazaré, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreenderam para que o se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Amém? Essa passagem aqui é tão incrível, tão linda, e é uma coisa que Jesus ele sempre usava. Jesus ele era o próprio Deus, então ele via, conhecia tudo. E quando Jesus estava passando por aquele lugar, havia um homem que estava ali sentado à beira do caminho, e a Bíblia fala que esse homem ele era cego. E aí Jesus estava passando, aquele alvoroço, aquela multidão, e aquele homem começou a ouvir, porque ele não enxergava. E ele começou a ouvir e perguntou: o que está acontecendo? Que movimento é esse? E aí ele entendeu que ali estava passando, não, Jesus de Nazaré está passando por aqui. Quando aquele homem ouviu que Jesus de Nazaré, que os médicos dos médicos estavam passando naquele lugar, aquele homem levantou e começou a gritar de uma forma desesperadamente. É tão incrível que ele não podia ver, mas ele podia usar a boca dele para gritar. E ele começou a gritar, clamando: Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos tentaram repreender aquele homem. Só que é incrível que ele não deixou que as circunstâncias parassem ele. Ele tinha tudo para dizer assim: eu sou um pobre coitado mesmo, eu já estou aqui na beira desse caminho já faz muito tempo, eu sou mesmo esquecido, então não custa mais, não vou tentar mais. Mas não foi isso que ele fez. Aquele homem ele continuou gritando. Ele usou aquilo que Deus tinha dado a ele a favor dele. Ele usou a boca dele naquele momento para gritar e chamar a atenção de Jesus, da pessoa certa. E é tão incrível que Jesus, notando aquilo, Jesus manda chamar aquele homem. E Jesus pergunta para aquele homem: o que tu queres que eu te faça, meu filho? Essa parte que parece piada. E não somente nesse momento,
Mas em outros momentos que Jesus estava, quando eu ia um enfermo até Jesus, ele sempre fazia essa pergunta: o que você quer que eu te faça? Jesus, ele sabia que esse homem era cego. Jesus sabia que esse homem queria ser curado. Por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria que ele confessasse a fé. O que moveu aquele homem? Você já chegou a parar para pensar? O que moveu aquele homem? Ele ouviu falar de Jesus. Ele não andava com Jesus ainda, mas ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele tomou uma atitude, uma decisão de levantar e começar a gritar. Isso significa que existia fé naquele homem. Ele acreditava que Jesus podia mudar a história dele. E ele não perdeu a oportunidade. Mas ele começou a gritar e chamar a atenção de Jesus. Porque ele sabia que tudo que ele precisava está em Jesus. Imediatamente, quando Jesus viu a fé daquele homem, e quando ele declarou o que ele estava querendo que Jesus fizesse. Por quê? A Bíblia fala que com o coração se crê para a justiça, mas a boca confessa para a salvação. Aquele homem, ele não estava atrás simplesmente da cura dele, porque naquele momento ele não foi apenas curado. A Bíblia fala que ele começou a seguir a Jesus. Depois que ele foi curado, a Bíblia fala que ele logo viu, ele voltou a ver, a enxergar, e ele tomou a decisão de seguir a Jesus. Então ele confessou a fé que estava dentro do coração dele, e ele começou a andar com Jesus. Ou seja, não é necessário apenas eu acreditar dentro de mim, mas eu preciso usar a minha boca para falar. Nesse momento, Jesus está falando assim: olha, dentro de você há algo poderoso, a sua palavra. Há dentro de você algo poderoso e você precisa conversar. E Jesus estimulou aquele homem a colocar para fora a fé que habitava dentro do coração dele. Gente, nós conseguimos ver aqui um cenário. Será que esse homem estava vivendo bem? Cego, na beira do caminho. Como foi que esse homem chegou lá? Ele estava passando a situação bem? Ele não estava. Ele não estava passando a situação bem. Então ele tinha tudo para quê? Para usar a boca dele, para murmurar, para reclamar da vida, não é verdade? Por que eu nasci assim? Por que eu sou dessa forma? Ele poderia usar a boca dele para amaldiçoar a vida dele, de pedir a morte. Mas esse homem fez isso. Ele estava com muitos problemas, mas a gente não vê aqui ele fazendo isso. Pelo contrário, a gente vê ele usando a boca dele para declarar, para convidar Jesus para a vida dele. E muitas vezes nós estamos dessa forma, afogados na situação difícil, afogados nos problemas, e ao invés de usar a nossa boca para chamar a atenção de Jesus, nós usamos a nossa boca para amaldiçoar a nossa própria vida, para amaldiçoar a situação que nós estamos vivendo. Nós usamos a nossa própria boca para reclamar, e não usamos em favor de clamar a Jesus, de pedir Jesus misericórdia, de pedir: Jesus, vem me ajudar. Jesus, eu estou aqui na beira do caminho e eu preciso viver um milagre hoje, Jesus. Comece a fazer isso. Entenda que há algo poderoso dentro de você. Deus colocou dentro de você o poder da palavra. E quando você começar a usar essa arma em teu favor, você vai começar a ver as circunstâncias da sua vida mudar. Você vai começar a ver a tua história ser transformada por meio da sua palavra. Porque o que mudou a vida desse homem foi o quê? Uma palavra, um grito de socorro. Às vezes é necessário abrir a nossa boca para dar o grito de socorro. Mas esse grito de socorro não pode ser para qualquer pessoa. Esse grito de socorro precisa ser para Deus. Porque muitas vezes a nossa alma está gritando por dentro. Na verdade, a gente está gritando tão desesperado, tão angustiado, perguntando: o que vai ser de mim? Como é que vai ser? E às vezes é necessário apenas nós abrirmos a nossa boca e começar a clamar Jesus. Abrir as nossas bocas e falar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu preciso viver o teu milagre hoje. Amém? Amém? E o segundo homem que nós podemos aprender aqui um pouquinho mais nessa noite, está no livro de João, capítulo 5, versículo 2 e 9, que diz assim: ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazias fazia grande
fazia grandes multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? E aqui nós vemos outro homem que estava passando também pela situação difícil. E aqui a Bíblia já fala que esse já havia 38 anos que ele estava naquela mesma vida, naquela expectativa de ser curado. 38 anos, gente, não era 3 anos, não era 13 anos, era 38 anos que ele estava. Todos os dias ele ia, ficava ali e esperava alguém ter compaixão dele e levasse ele até, porque ali tinha um certo momento que as águas se agitavam e um anjo do céu descia, e aqueles que conseguissem chegar era curado. Mas esse homem, ele era paralítico. Como que ele ia conseguir chegar, gente? Se alguém não tivesse compaixão dele e levassem ele até as águas. Só que ele não desistiu, ele perseverou. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele viu, e Jesus sabia que aquele homem estava naquela situação há mais de 38 anos. E quando Jesus chega e pergunta para ele se ele quer ficar curado: meu filho, você quer ficar curado? Parece piada, né, gente? O cara está ali, 38 anos, esperando um anjo descer nas águas ali, ansioso para esse dia chegar. E Jesus pergunta para ele: você quer ficar curado? E aquele homem deve ter virado para Jesus: você está de brincadeira comigo? Não, Jesus, é porque eu estou aqui sem perna e eu não consigo trabalhar em casa. Então eu vim aqui dar uma passeada, eu vim andar aqui nesse lugar. Parece piada. Mas o que Jesus queria fazer com aquele homem? Jesus queria que ele confessasse. Jesus queria estimular a fé que existia dentro dele. E Jesus queria que ele viesse falar a necessidade dele. Ele explicou para Jesus aqui: não, Jesus, mas quem é que vai me colocar nas águas? Ele começou a falar para Jesus a necessidade dele. E aqui é um ponto também muito importante. Nós precisamos aprender a falar as nossas necessidades para Jesus. Muitas vezes a gente quer sofrer sozinha. Esse homem, ele sofreu durante 38 anos. Mas eu te pergunto, quanto tempo você está sofrendo com coisas na sua vida que já era para ser resolvida e nunca foi resolvida? Coloca aí no caderninho e começa a calcular. Quanto tempo faz que você está sofrendo com coisas na sua vida que já era para ser resolvida, só que até hoje você nunca abriu a boca para falar com Jesus sobre isso? Você fala assim: Jesus me conhece, não precisa eu falar. A Bíblia fala que Jesus conhecia esse homem, sabia quanto tempo que ele estava dessa forma. Mas Jesus queria que ele falasse a sua necessidade. Jesus conhece a sua necessidade. Jesus sabe o que você está passando. Mas Jesus quer que você abra a sua boca e fale para ele o que você está passando. Talvez está faltando só isso para a sua vida e a sua história mudar. Para essa situação que você está vivendo, enfrentando há anos, mudar. Então você precisa falar com Jesus. Falar para Jesus essa situação de forma explicada. Esse homem explicou com todos os detalhes o que ele estava vivendo. Então hoje você precisa falar as suas necessidades para Jesus. E através disso, a sua vida vai ser mudada. Você crê nisso? Você crê? Amém? A outra coisa que nós vamos aprender nessa noite: por que as nossas palavras são tão importantes? Você já parou para pensar nisso? Ou você é aquela pessoa que fala e não presta atenção no que está falando, quando percebeu já falou coisa que não era para falar? Ou você é aquela pessoa que não fala nada, guarda tudo para dentro de você, né? Aquela pessoa que é mais, né, na sua, calada, reservada.
Ou aquela pessoa que mede as palavras antes de falar. Sempre tem, não é verdade? Nós somos seres humanos e sempre tem o que fala demais, o que fala pouco, o que analisa para falar. Mas você já parou para pensar por que as nossas palavras são importantes? Você já parou para pensar? E aqui no livro de Êxodo, capítulo 23, 13, diz assim: e em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem ouça a vossa boca. A nossa palavra é tão importante. Deus estava falando aqui para o povo de Israel: olha, a sua palavra é tão importante que vocês não devem nem sequer saia essa palavra. Você não pode adorar outros deuses e nem sequer você pode falar, pensar. De tão importante que é a nossa palavra. Tudo que sai da nossa boca nós vamos prestar conta, gente. Aqui Deus estava mostrando para o povo que a palavra de vocês tem um peso. E vocês precisam medir antes que essas palavras saiam da sua boca. Vocês não podem adorar outros deuses. Vocês nem podem nem sequer pensar em adorar. E nem podem nem pensar em sair da boca de vocês isso. Porque a palavra de vocês tem poder. Aqui embaixo no versículo, em Mateus 12, 36 e 37 diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificadas e por tuas palavras serão condenados. Essa passagem ela sempre mexeu comigo. Essa passagem é muito forte. E aqui mostra o peso da nossa palavra. Aqui mostra por que a nossa palavra é importante. A Bíblia fala que cada palavra, não é palavra X, palavra Y, palavra B, C, não. Cada palavra que sai da nossa boca, nós iremos prestar conta no dia dos juízos. E por essa palavra, nós seremos justificados, ou por ela nós seremos condenados. Nós paramos para olhar para essa passagem, nós olhamos o peso da nossa palavra. Será que nós estamos vigiando as palavras que saem da nossa boca? Ou nós estamos falando tantas besteiras que talvez tragam um peso, uma condenação para a nossa vida, e nós não estamos atentos a isso. E nós precisamos hoje entender a importância das palavras que saem da nossa boca. Nós precisamos ser seletivos até mesmo no que nós falamos, porque nós somos um povo santo, um povo separado de Deus. E um povo santo e um povo separado de Deus não pode falar qualquer coisa. Não pode sentar nas rodas dos escarnecedores e ficar ali compartilhando com eles. Não, nós não podemos. Nós temos que vigiar cada palavra que sai da nossa boca. Porque por ela, no dia do juízo, nós vamos prestar conta para Deus. Aí você fala: meu Deus do céu, e agora? E agora, o que vai ser de mim? O que eu entendo? A palavra de Deus, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos a oportunidade de nos arrepender aqui. Porque quando for o dia do juízo, não vai ter como não. Não vai ter como você chegar e tentar justificar para Deus: por que você falou essa palavra no dia tal, dessa forma, desse jeito? E você vai dizer assim: Deus, é porque... E vai tentar se justificar. Deus não vai querer saber da sua justificativa no momento do juízo final, não. Mas aqui, enquanto eu estou ouvindo a palavra de Deus, enquanto eu estou entendendo o poder da palavra, eu vou começar a policiar as palavras que saem da minha boca. Eu não vou falar mais coisas que não vão trazer benefícios para a minha vida. Eu não vou falar palavras que vão trazer destruição para a minha vida. Eu vou começar a vigiar a minha boca. Amém? E a terceira coisa aqui: há poder em suas palavras. Você sabia disso? Você tem uma arma poderosa dentro de você? Você sabia disso? Que já falei que há um peso muito grande. A Bíblia fala que a nossa boca, ela pode liberar vida, ela pode liberar morte. E aí você tem noção da responsabilidade que nós carregamos? Você tem noção disso? Você tem? E aqui fala: há poder em suas palavras. As suas palavras, elas podem vivificar ou elas podem matar. Olha que coisinha tão, A Bíblia fala que a língua é um órgão menor, mas é o órgão mais perigoso. Lá no livro de Tiago.
E aqui no livro de Provérbios está dizendo que as suas palavras, ela pode vivificar ou matar. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá dos seus frutos. A morte e a vida está no poder da sua língua. O que você tem falado? Gente, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque tem aquele dia que a gente está bem, tem aquele dia que a gente está assim, né? E aí você muitas vezes não presta atenção no que você está falando. Mas aqui foi como Deus falou assim, você precisa prestar atenção no que você está falando. Porque as suas palavras, ela tem um peso. Você pode matar alguém, você pode até mesmo se matar por causa das suas palavras. Como assim eu posso me matar? Eu não presto para nada, eu sou um inútil, eu não valho nada, eu sou um Zé Ninguém, eu não vou conseguir nada na vida. Talvez você falou isso para você. Ou talvez pessoas falaram isso para você. Você não vai dar em nada, você é um inútil. Você é um vagabundo. Desculpa pela palavra, mas tem muito pai, tem muita mãe que fala isso para o filho. Você é um vagabundo. Você é um Zé Ninguém. Você não vai dar nada na vida. E aí essa palavra vai trazendo o que? Morte na vida dessa pessoa. Porque ela vai dizer assim, poxa, realmente eu não vou ser nada na vida. Realmente eu não vou vencer. Realmente, eu nasci realmente para ser um derrotado. Ela recebe a palavra, ela começa a alimentar dessa palavra e começa a acreditar que ela é essa pessoa. Então hoje, quem você está sendo? Você tem sido uma pessoa que está liberando vida, ou você é uma pessoa que está trazendo morte por meio das suas palavras? Dentro da sua casa, no momento que você está nervoso, que você não presta atenção no que você está falando, e você fala palavras de maldição para dentro da sua casa, na sua casa, e aí talvez a sua vida está de perna para o ar, e você fala, mas por que a minha vida está desse jeito? Mas você tem olhado, você tem prestado atenção às palavras que você está liberando dentro da sua casa? Você está prestando atenção às palavras que você está liberando na vida dos seus filhos? Mesmo ele sendo pequenininho, você presta atenção, você tem ideia do que você está liberando na vida hoje da sua geração. Porque os filhos é o quê? Uma geração que vamos deixar aqui. Mas as palavras que nós liberamos sobre a vida, não só dos filhos, não só da nossa mãe, do nosso pai, não só dos maridos ou das esposas, são palavras que podem trazer vida e trazer morte. E no momento da raiva ninguém pensa, fala. Faz o seguinte, está com raiva, a Bíblia fala que a gente deve irar, mas não pode pecar. Então quando você começa a falar o que você não deve, você já está pecando. Porque você está trazendo decretos. Palavras são decretos. Você está liberando decretos na vida dessas pessoas. Então, se você tem um poder muito grande. Você tem um poder de tanto levantar alguém, como você tem um poder de afundar alguém por meio da palavra. E por isso que as palavras, elas precisam ser, a partir de hoje, Espírito Santo, derrama a tua graça sobre a minha vida, para que eu possa ter controle no momento de ir e não falar aquilo que eu devo. Espírito Santo, segura a minha língua, porque se o Senhor não segurar a minha língua, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. A partir de hoje, começa a vigiar o que sai da sua boca, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Começa a vigiar no seu emprego. Esse emprego não presta, esse emprego, né, eu ganho tão pouco, eu não sei o que, é uma miséria. E começa a trazer muitas palavras de maldição. Muda isso. Começa a mudar. Reclama tanto do seu marido. Para. Ao invés de começar a reclamar, começa a abençoar ele. Porque a palavra, ela tem poder de mudar. Você sabia disso? Então começa a profetizar. Aqui nós vemos lá no livro de Ezequiel, quando Deus falou assim: filho do homem, profetiza sobre o vale de ossos seco. Por que Deus falou? Profetiza. Libera palavras de vida. Não tem nada, mas você vai começar a liberar palavra de vida. Você crê? E ele começou a profetizar. E o que ia acontecendo? Os ossos iam tomando vida. O vale de ossos secos ia tomando vida. As nossas palavras têm poder. Então, se você começar a usar elas de forma correta, você vai ter uma arma muito, muito poderosa nessa terra.
Você crê nisso? Então hoje começa a usar as tuas palavras de forma correta. Lute contra os teus pensamentos. Quando vier um pensamento de destruição para a sua vida, repreenda esses pensamentos. Diga: eu não aceito esses pensamentos de destruição. Eu não aceito esses pensamentos de derrota. Por que é a mudança de mentalidade? Porque eu só consigo mudar a minha fala se a minha mente for transformada. Se a minha mentalidade não for mudada, eu não vou conseguir mudar o que eu falo. Amém? E para encerrar, cuide das suas palavras. Cuide das suas palavras como um bem precioso que você tem. Lá no livro de Salmos 34:13 diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Guardem a sua língua, a tua língua do mal. Guardem. Cuide das suas palavras. Quem gosta de planta aqui? Quem gosta de planta? Quem gosta de planta de verdade, cuida de planta, não é verdade? Cuida com tanto amor, com tanto zelo, porque ela sabe, a pessoa sabe que se não cuidar dela, né, dona Maria Elisa? Se a gente não cuidar dessas plantas, o que acontece? Ela morre, não é verdade? Então aqui está falando, cuide das suas plantas. Então você cuide das suas plantas, não, cuide das suas palavras. Cuide como um bem mais precioso que você tem, como uma responsabilidade que você tem, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma mãe de família, como um pai de família. Você precisa ter na sua mente algo. Você está aqui nessa terra para levantar uma geração. Então a sua geração vai ser fruto das suas palavras. Aquilo que você liberar na vida da sua família é o que você vai colher. Porque as palavras são sementes, e o que você colhe hoje na vida de uma pessoa, é o que você vai colher lá na frente. Então se você diz palavras de destruição na vida do seu esposo, e você começa a ver atitudes nele, mas por quê? Foi palavras que você plantou, sementes que você plantou na vida dessa pessoa. Esse menino é muito burro, esse menino não aprende nada, esse menino é muito preguiçoso, ele não faz nada. Aí o menino continua sendo o quê? Preguiçoso. Esse menino continua o quê? Não aprendendo nada, porque ele está preso a uma palavra que você liberou na vida dele. E você que liberou, você tem autoridade de cancelar essa palavra. Senhor, eu me arrependo das palavras que eu lancei na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu me arrependo, Senhor, hoje. E diante do Senhor, eu quero cancelar todas essas palavras, porque são decretos. E eu liberei decretos de morte na vida da minha família. E hoje eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Reconhecendo diante de Deus que você pecou. E começando a partir de hoje, uma nova vida. Cancelando todos os decretos de morte que você liberou. E trazendo decretos de vida para a sua família. E você vai ver a atmosfera mudando. Você vai ver a sua casa mudando. Você vai ver o seu casamento sendo transformado. Sendo transformado. Se você é casada e talvez o seu esposo, a sua esposa está preso a muitas coisas que ele recebeu lá do pai e da mãe, de palavras, você vai tomar autoridade como representante, se colocar no lugar do pai e da mãe dele e vai orar pedindo perdão. Senhor, hoje eu me coloco e vai falar o nome dessa pessoa. Eu estou aqui representando ele diante do Senhor e eu quero orar pelo meu esposo, pela minha esposa, e eu quero cancelar as palavras que meu esposo recebeu lá na infância, que até hoje está refletindo na vida dele. Hoje eu quero orar e pedir, Senhor, a tua misericórdia. Nós temos esse papel. Entenda hoje, você é um responsável pela sua casa, pela sua geração. Eu sou solteira, mas eu preciso ter na minha mente bem claro que eu preciso levantar uma geração para Deus. E a geração que eu vou levantar vai depender das palavras que eu vou liberar na vida dessas pessoas. E vocês que já são casados, para o solteiro fica isso. Para os casados, então, a responsabilidade de ter uma geração segundo o coração de Deus vai estar nas palavras que você vai liberar na vida dessas pessoas. Amém? Amém? Eu queria convidar você nessa noite a ficar de pé hoje. Tome cuidado com as palavras que saem da sua boca. Tome cuidado com xingamentos que saem da sua boca.
Tome cuidado com palavrões. Eu sou crente, mas quando eu não estou na igreja, quando eu estou sozinha, eu solto um palavrão, eu solto um xingamento. Tome cuidado. Começa a vigiar as palavras que saem da sua boca. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar para você, Ele vai te lembrar palavras que você falou, que hoje precisa ser cancelada. Você hoje vai se colocar diante de Deus. E você vai pedir perdão ao Senhor pelas palavras que você liberou. A sua palavra tem poder, tanto para gerar vida como para gerar morte. Então nesse momento, você vai fechar os seus olhos. E você vai pedir a ajuda do Espírito Santo para te lembrar dessas palavras que você liberou sobre a vida dessas pessoas ou sobre a sua própria vida. Palavras que estão trazendo destruição, mas hoje, em nome de Jesus, essas palavras serão canceladas na sua vida.